E aí, a igreja irá enfrentar a grande tribulação? De acordo com alguns textos bíblicos, sim. Quero te convidar a examinar esses textos, e enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou soltar aqui uma vinheta, e no final do vídeo eu vou trazer um raciocínio lógico que irá somar com esses textos. Tá? Daqui a pouquinho eu volto. Então, eu vou iniciar aqui já com os textos que são utilizados por aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E vou começar aqui com o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, onde diz assim: Porque guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Diante desse texto, nós precisamos fazer duas observações importantes. A primeira é que aqui no contexto, Jesus está tratando com as suas 7 igrejas da Ásia Menor e apenas para a igreja de Filadélfia ele faz essa promessa. Então não podemos considerar que esta mensagem aponta para o final dos tempos, porque se a promessa é apenas para a igreja de Filadélfia e o arrebatamento é para a igreja como um todo, como ficariam então as outras 6 igrejas, sendo que Jesus está exatamente tratando de corrigi-las? Em nenhum texto bíblico nós vemos que ocorrerá 2 fases da volta de Jesus, pois em nenhum momento na Bíblia a palavra parousia ela se encontra no plural, sempre no singular. Ou seja, o próximo advento ocorrerá apenas uma vez. Essa é a primeira observação. A segunda é que guardar aqui do grego de atereó significa manter, preservar, proteger e não necessariamente retirar ou arrebatar. Não seria uma interpretação exata considerar que esse texto trata-se da grande tribulação e arrebatamento. Seria mais coerente considerar que essa foi uma mensagem específica para aquela igreja local e para aqueles tempos. Porém, essas cartas devem se relacionar com as igrejas em todos os tempos, para que possam seguir o exemplo, sobretudo, da igreja de Filadélfia. Okay? Explicado Apocalipse 3:10, vamos para o próximo texto. A ira vindoura. Vamos ler. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O pré-tribulacionista interpreta esta ira vindoura como sendo a grande tribulação, mas não faz nenhum sentido, porque estamos lendo aqui uma carta destinada a uma igreja que naquele momento estava exatamente enfrentando uma grande tribulação. E Paulo escreve essa carta em nome de Silvano e Timóteo para elogiar aquela igreja por estar resistindo aquele momento. Vê, nós acabamos de ler o versículo 10. Veja o que diz o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então veja que os irmãos estavam enfrentando aqui muita tribulação, ou em outras traduções, muita aflição, que é do mesmo termo grego, tríplice megalo. Então não faria sentido porque os irmãos poderiam ficar confusos. Como que o Senhor vai nos livrar de uma grande tribulação se estamos enfrentando agora e Ele não nos livra dela? É só lermos com muito cuidado o contexto anterior e posterior, o início ali do capítulo 2, que aí vai ficar ainda mais claro. Para concluir esta parte, esta ira vindoura não tem a ver com a grande tribulação e nós vamos entender isso melhor mais na frente. Vamos lá para o próximo texto. Como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, nós vamos ler dos versículos 37 ao 39, que diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui, quando Jesus faz a comparação da sua vinda como nos dias de Noé, fica muito claro no texto que a ênfase que ele dá trata-se única e exclusivamente da distração causada pela rejeição à mensagem. Assim aconteceu nos dias de Noé e assim acontecerá na sua volta. É somente isso e nada mais que vemos no texto. Descentralizar o objeto claro da mensagem para comparar o dilúvio com a grande tribulação e trazer a transladação de Enoque para se referir ao arrebatamento da igreja é fazer uma interpretação forçada do texto, onde pode acabar concebendo uma ideia equivocada, construindo assim heresias e contradições. Por exemplo, lemos aqui os versículos 37 até o 39. Olha o que Jesus vai dizer antes. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Como irá ficar a Terra sem energia, calor e luz solar, se são essenciais para a vida? Aqui sim, estamos vendo um evento claro do final dos tempos. E só após esses acontecimentos é que os escolhidos, a igreja, será recolhida. Quer ver? Vamos continuar a leitura. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui o próprio Jesus deixa claro que a igreja será recolhida após a tribulação ou aflição, do mesmo termo grego aqui, tríplice megale. E a descrição que ele faz aqui trata-se do ápice da grande tribulação, porque não haverá muito tempo de vida na terra após as estrelas caírem e os céus serem abalados. E aí é onde irá entrar o período onde ele derramará os cálices da sua ira sobre os que ficarem na terra. Será algo terrível, caótico, agonizante. E essa fase a igreja não enfrentará. Então, usar os textos que Jesus fala mais na frente sobre os dias de Noé, naquela construção pré-tribulacionista que eu citei anteriormente, é entrar em contradição com essas declarações. Inclusive, os registros feitos por Marcos e Lucas tratam da mesma sequência. A igreja enfrentando a tribulação e só depois sendo recolhida. Ok? Então, a ira vindoura não se refere à grande tribulação. A tribulação será produzida pelo anticristo. Já a ira vindoura trata-se do juízo de Deus que descerá sobre aqueles que ficaram após a tribulação por terem rejeitado a sua palavra. Certo? E nós vamos compreender isso melhor agora. Vamos ver o que está escrito lá na 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo do 1º ao 3º. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o abandono da fé, e se revele o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Deu para entender? Primeiro se manifesta o anticristo, depois a igreja será recolhida, se encontrará nos ares com o Senhor. Então, repito, será o anticristo que irá implementar a grande tribulação. É ele que irá perseguir, oprimir, pressionar as pessoas para que seja adorado e recebam a sua marca. E isso sim fará parte da grande tribulação. E a igreja, em sua maioria, não irá se render, não irá negociar a fé, e por conta disso, serão martirizados. Teria algum texto que revele isso de forma mais contundente? Sim, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vamos ler. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui vemos claramente os cristãos, a igreja, aqueles que davam testemunho de Jesus, sendo martirizados na grande tribulação. Agora vamos ver o que irá acontecer com aqueles que farão o contrário. Irão adorar a besta, receber a sua marca e não forem arrebatados. Olha que triste. Apocalipse capítulo 14, os versículos 9 e 10. Seguiu-se a estes outros o anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse receberá do vinho, do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqui, quando o anticristo estiver causando a grande tribulação, pressionando as pessoas para ser adorado, para que recebam a sua marca, esses aqui, infelizmente, irão aceitar, irão se render. E o resultado, infelizmente, será esse que nós acabamos de ler. E depois que a igreja será recolhida, esses irão beber do cálice da ira de Deus.
Agora eu quero compartilhar com você um raciocínio lógico e já inicio com uma retórica. O que seria mais razoável? Um exército se preparar para a guerra e ela não acontecer, ou não se preparar, achando que não vai rolar, e de repente ter que enfrentar esta guerra desabilitado e fragilizado? Pois é, assim a igreja deve se preparar, se habilitar para enfrentar a grande tribulação. Porque se ficar o tempo todo ouvindo que não irá enfrentar e de repente for surpreendida, poderá acontecer alguns pontos negativos, como frustração. Poxa, passei o tempo todo ouvindo que não iria passar por isso e de repente estou aqui no meio do negócio. Daí pode surgir a dúvida, que já chega estendendo as mãos para o medo. E isso poderá resultar na negociação da fé, onde muitos, por não terem sido preparados, poderão negar Jesus, pois, se possível, na grande tribulação, até os eleitos poderão ser enganados, como disse Jesus. E esses, provavelmente, serão aqueles que não foram preparados. Não quero aqui ser ofensivo, mas esse é o grande risco que corre a igreja liderada por um pré-tribulacionista. Me perdoe a sinceridade, mas é de fato um risco. Já o pós-tribulacionista prepara a igreja para enfrentar a grande tribulação. E mesmo que, caso fosse, olha só como é importante, não será o caso, mas caso fosse da igreja não passar pela grande tribulação, o pós-tribulacionista não iria perder nada, e o Senhor iria apenas recolher uma igreja preparada. Ou seja, o pós-tribulacionista prepara e encoraja a igreja, e não existe nenhum risco aqui. Já o pré-tribulacionista colocará a igreja em risco, podendo deixá-la acomodada e fragilizada. Eu falo aqui com toda a minha sinceridade, não é para lhe diminuir, não é para ofender você, meu irmão, minha irmã, pré-tribulacionista. Só uma entrega de algo que de repente você ainda não tenha parado para observar, nem para refletir. A decisão, claro e evidentemente, pelo livre-arbítrio que temos, é sua, de se manter ou não no seu lugar. Agora espero ter trazido uma contribuição positiva. Que Deus seja com você e sua família, em nome de Jesus. Amém.